Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje está dentro de um tema mais abrangente que é a biomecânica com alinhadores ortodônticos. Mas qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos conversar a respeito das condições associadas à maloclusão. E o que isso tem a ver? Tem a ver com a parte de diagnóstico. Então, a queixa principal trazida por nosso paciente na hora que a gente está fazendo uma avaliação. O que eu tenho? Eu tenho um apinhamento, que eu já conversei com vocês em outro momento, e o tema de hoje é sobre os casos de diastema. E também eu posso ter alterações na mordida ou na oclusão, mas isso é tema de uma outra aula, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar e mergulhar nesse tema comigo. O que eu trouxe para vocês? Diastema é um caso que a gente geralmente julga como um caso fácil, mas ele tem algumas particularidades que precisam ser muito bem observadas. Quais são elas? Além da métrica, da gente pensar quanto de diastema que a gente tem em cada arcada e como nós vamos fazer no pós-tratamento, a gente precisa olhar onde estão esses diastemas. Eles estão de canino a canino? Isso é o cenário ideal. Ou eles estão na região posterior? Tá fácil de eu conseguir fechar esse diastema? Eu posso fazer mesalização nesse caso? Como está as inclinações radiculares? E aqui eu faço uma pausa. Tem 3 cenários de inclinação radicular. Quando elas estão paralelas e eu consigo fazer uma translação eficiente. Quando elas estão convergentes e eu consigo fazer um movimento ali pendular, onde tem uma melhor resposta da parte coronária do que radicular em si, e se elas estiverem divergentes. Aí é o problema instalado, né? Porque a resposta radicular, ela não é tão eficiente quanto coronária. Então eu preciso pensar como que eu vou solucionar aquele caso, tá bom? Lembrando, raízes divergentes, principalmente se for um caso onde eu tenho expansão do seio maxilar, são casos desafiadores, tá bom? E qual o terceiro ponto aí de atenção? Olhar a relação interarco. Se eu tiver um cenário igual a esse, onde eu tenho diastemas na arcada superior, apinhamento na arcada inferior e um pequeno trespasse maxila-mandíbula, aqui que eu tenho um caso desafiador de correção, certo? Nem sempre eu vou conseguir fechar todos os diastemas. Pensando nisso, tem alguns pontos que a gente precisa observar nos casos de diastema. Antes da gente entrar nesses pontos, eu só gostaria de convidar vocês para fazer uma reflexão. Pensa que estabilidade que a gente tem pós-tratamento é com um contato interproximal. Então, eu preciso pensar nos casos de diastema, como eu vou fazer e se eu vou conseguir fechar todos os espaços. Se eu não conseguir, isso não é um problema, desde que eu tenha um plano traçado para a reabilitação desse caso, combinado? Então, pensa, quando eu tiver um caso de diastema, pensa qual é a métrica que eu tenho, quanto de diastema eu tenho, se tá fácil ou não fazer as translações dentárias e como eu vou finalizar esteticamente esse caso, para já deixar isso alinhado com o paciente e não ter surpresas. E os pontos de observação em relação aos casos de diastema, o que eu posso dizer? Quantidade por arcada. Lembrando, só uma referência para vocês, a gente vai falar sobre isso numa aula de tratamento e planejamento ortodôntico digital, mas só uma métrica de referência. O ideal é que a gente tenha até 6 milímetros de diastema por arcada, combinado? A localização, se esses diastemas estão na região anterior ou posterior. Angulações radiculares, lembra que eu comentei? Se elas estão paralelas, convergentes ou divergentes. Isso também vai impactar no tratamento. Como é que está o arco antagonista? Ou seja, como é que está a relação interarco? Eu tenho um caso de apinhamento com de diastema e com sobremordida, ou eu tenho um trespasse para trabalhar e corrigir as duas arcadas? Ou eu tenho diastema com diastema? Qual o cenário ideal que a gente adora? Diastema com diastema,
né? E protusão dentária. Verticalizei, fechei esses diastemas, eu já consigo dissolver a maior parte do espaço faltante, tá bom? Faltante não, né? Sobrante nesse caso, porque eu tô falando de um caso de diastema, onde eu tenho espaço a mais do que deveria. E o trespasse horizontal e vertical. Então entra nas métricas de que eu tô falando de como a gente vai planejar e como é que tá esse trespasse antes e como eu vou finalizar esse caso depois. Eu fiz uma reflexão com vocês no apinhamento de como eu faço para ganhar espaço na arcada. Do mesmo jeito que eu faço essa reflexão para os casos de apinhamento, eu posso usar ela também para os casos de diastema, ou seja, como eu reduzo espaço na arcada. É uma parte de planejamento, mas é só para vocês pensarem a respeito do diagnóstico. Quais são as 4 mecânicas que eu tenho para reduzir espaço na arcada? Contração do arco, mesialização, lingualização e intrusão. Contração do arco, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque hoje o bonito são sorrisos expandidos. Então eu não vou contrair a arcada a qualquer preço. Eu preciso contrair essas arcadas dentro de um limite estético ali. E mesialização? A mesialização só vai ser possível se a relação molar permitir, tá bom? Do mesmo jeito que lingualização, eu vou precisar olhar qual o posicionamento inicial desses incisivos para saber o quanto eu posso lingualizar. E intrusão? Intrusão é super favorável para redução de espaço na arcada. Porém, eu preciso olhar a curva do sorriso, né? Eu não saio intruindo a qualquer custo. Eu preciso respeitar os limites ali da relação interarco e sorriso. Combinado? Então é isso, é uma reflexão um pouco mais rápida, mas só para vocês pensarem e complementarem o diagnóstico de vocês nos casos de diastema, tá bom?